Muito bom, Eduardo. Eduardo, você é o último entrevistado, né, dessa série. Ah, E a pergunta, uma das perguntas mais importantes é assim, primeiro eu queria te contar por que você foi selecionado, porque pelas contas que fizeram, você é uma das pessoas que frequenta a casa há mais tempo, né? Então eu queria saber o seguinte, quando foi que você começou a frequentar a Oca de Tupã? na verdade, eu comecei a frequentar a Oca de Tupã em 89, que foi quando a gente foi apresentado para a Oca Quem que é a através gente? eu e minha mãe, que eu fui parar na Oca porque a gente frequentava um centro e esse centro fechou com o falecimento do seu Juca, que era pai de santo do terreiro. E aí uma das médiums desse centro foi trabalhar na Oca. Você E lembra o nome dela? lembro, Dona Elza, Dona Elza. que trabalhava com os caboclos samambaia Sei. e o cobra coral. Você chegou a frequentar um outro terreiro antes desse que você falou? Antes do seu Juca, É. muito esporadicamente, porque assim, a minha mãe era um bandista desde sempre e cheguei em alguns outros terreiros, sim, antes do seu Juca, mas eu não tinha metade de entendimento do que era a Umbanda, frequentar a Um Umbanda. terreiro, Para mim, entendi. um Como, terreiro era tomar passe sei. e se benzer. Como chamava sua mãe? Maria Amélia? E é ela que é com você nos terreiros. Sim, na verdade eu ia com ela. Ah, entendi. Mas você tinha mais irmãos, eles iam também? Não. Tinha, na época eu tinha só mais um irmão que acompanhava a gente, Sei. porque os outros eram muito pequenos e ela levava, óbvio, Mesmo pequeno. mesmo pequeno. Eduardo, me conta uma coisa. O que a Umbanda faz, né? Ou o que a Umbanda pode fazer pelo crescimento pessoal de alguém? Tanto seja médium como frequentador. Vamos lá. A Umbanda como religião, como filosofia, enfim, o entendimento ao longo desses anos que eu tenho de Umbanda, tá? Primeiro, a Umbanda é uma doutrina onde você tem que ter, tá? Disciplina, você tem que ter amor ao próximo, você tem que praticar caridade. Então isso vai te levando por caminhos onde você vai se tornando uma pessoa de bem e evoluindo. Que a lei básica da Umbanda é essa. Mas como é que você vê a diferença de o desenvolvimento de um médium e de uma pessoa da assistência? Você acha que é possível? A Umbanda pode trabalhar com esses dois ao mesmo tempo? Ou assim, o médium é a pessoa que vai vislumbrar o crescimento, a vivência espiritual, e o pessoal da assistência só vai lá, recebe alguma coisa e vai embora? Não, aí na verdade é, não deveria ser assim, tá? Porque aí já foge um pouco da Umbanda, porque você tem que doar o seu melhor para o universo retornar o melhor para você. E lógico, você como médium ou como um dos soldados da Umbanda, você tem algumas responsabilidades maiores do que uma pessoa da assistência, porque você tem um pouco mais de conhecimento e muitas vezes o pessoal da assistência não tem esse conhecimento que você tem.
Então eles buscam uma ajuda que de repente eles podem até não tá praticando alguma coisa por ignorância. Não, ignorância é uma palavra muito forte. Por leiguismo. Pelo quê? Leiguismo. Leguismo? Pelo fato da pessoa ser uma pessoa leiga. Tá. Tá? Então, ela não tem o total conhecimento desse trabalho das energias. Mas e por exemplo? se, por exemplo, no caso de ontem, né, especificamente sobre ontem, tinha médiums que estavam na assistência e eram médiums que tinham sido da casa, pessoas importantes, pessoas que têm conhecimento espiritual. Tá. Então, assim, para você, não sei se você tem esse tipo de informação ou conhecimento, mas é importante que a assistência também participe do trabalho e não seja só. É possível, talvez, que a assistência também forneça energia para que a corrente energética funcione bem? Sim, sim. Isso é fundamental. Ter essa... Ter essa troca de energias. E como a assistência pode colaborar para o trabalho? Como assistência pode colaborar Porque a gente fala pro sempre do trabalho. médium, né? Que a pergunta é sempre assim, né? O que o médium precisa fazer? E a gente ao longo do trabalho vai mostrar, né? Tem que estar com o pensamento bom, roupas limpas, uma cabeça limpa, dedicação ao trabalho, não comer carne, etc e tal. E a gente discutiu com algumas pessoas o papel da assembleia, né? Então, assim, o que a assembleia pode fazer também para participar do trabalho, entendeu? A Assembleia pode estar lá, a partir do momento que a Assembleia vá até lá, eu acho que a Assembleia ela pode participar da corrente, mentalizando coisas boas para ela, para os outros, ou só para ela, eu acho que já está de bom tamanho. Procurar ficar focado em energias positivas, ficar com pensamentos sempre positivos, ter muita fé, porque também não adianta nada uma pessoa chegar lá, sentar na assistência e eu vou tomar um passe e o caboclo vai resolver todos os meus problemas. Entendi. A atitude de uma pessoa da assistência é muito importante. O silêncio é muito importante. O silêncio é uma prece. O silêncio é a prece, está nas paredes, né? Está nas paredes do terreiro. Mas o que esse silêncio proporciona para uma pessoa que está na assistência e o que o silêncio proporciona também no sentido de ajudar aqueles médiuns que estão trabalhando? É assim, no meu entender, tá? O que é uma gira? Tá? Uma gira é quando um grupo de pessoas, ou encarnadas ou desencarnadas, se reúnem num espaço, tá? Para procurar trabalhar em pró da evolução do ser humano barra do espírito. Então, a partir do momento que vamos lá, tem um círculo onde estão circulando energias que aquelas pessoas que estão naquele círculo estão usufruindo daquelas energias. Certo. Se você está focado com a sua fé, com o seu otimismo, com as suas energias positivas, você vai estar aumentando a potência daquele círculo e o desenrolar daquilo. E uma das maneiras é através do silêncio. Porque o silêncio faz você potencializar a sua atenção, o seu foco no trabalho. Mas você ficar em silêncio também
pensando besteiras ou pensando, eu tô aqui porque eu queria que fulano perdesse o emprego para mim ficar no lugar dele, eu queria que fulano se ferrasse porque fulano me ferrou, aí Mas então, também esse silêncio é uma atitude meditativa, uma atitude de contemplação, uma atitude de doação de energia, não é é? uma atitude meditativa, mas também é uma atitude de respeito Respeito. para quem está ali se doando para quem está precisando. Então, tanto do médium material como das entidades do mundo espiritual que estão Sim, sim, trabalhando, sim, sim, né? sim. Tá. Me diz uma coisa, o que é necessário, né, na sua opinião, para ser um bom médium? Não precisa ser muito elaborado, porque eu sei que é uma pergunta ampla, né? Na minha opinião, É. dentro da cultura que eu tive em toda a história, Aham. para ser um bom médium, você não precisa de. Nossa, perguntinha difícil para mim. Porque um bom médico, ele tem que. Um bom médico, ó louco. Um bom médium, ele tem que estar sempre voltado a praticar o bem. Ele tem que exercer a lei do perdão, que é uma coisa assim que pra mim é meio complicado, porque pra mim você não precisa perdoar as pessoas. Isso é uma consequência do universo, isso não depende de você. Você não é Deus para perdoar ninguém. Então o que você não pode é acumular uma mágoa ou um ressentimento negativo de alguma pessoa. Então eu acho que isso já ajuda você a ser um bom médium. Você procurar sempre estar com a sua roupa em ordem, tipo, arrumada, não precisa. Você tá com. Você tá com uma roupinha branca, lavadinha, limpinha e tal. Isso ok. Você cumprir com as suas responsabilidades, você firmar seu anjo da guarda, você, a partir do momento que você está dentro do terreiro, você. Fora também tem que fazer isso, tá? Mas a partir do momento que você está dentro do terreiro, você está voltado àquela energia, você bater sua cabeça, você pedir proteção espirituais para os seus mentores que estão lá, você, independente da situação, você está lá se doando para o próximo. Alguma coisa em relação à alimentação, talvez? Alimentação na verdade quando você vai fazer trabalhos espirituais, por exemplo, na linha de cura, você no dia é bom você não comer carne vermelha, porque tem aquele período de ingestão, tudo, e você é bom não comer. Agora, em dia de gira normal, eu não vejo assim necessário esse tipo de coisa, mas por experiência própria eu já me senti muito melhor quando eu não como carne vermelha. Então isso é um ponto. Outro ponto, dia de gira, isso eu aprendi desde lá de trás há muito tempo, para você procurar evitar fazer sexo, porque também interfere nas suas energias. Que mais?
Eu acho que para você ser um bom médium, é basicamente isso. E ter uma atitude positiva diante da vida, né? Acho que é fundamental, né? É porque é algumas coisas que inclui. Aí já deixa de ser, é um médium. Não, isso daí eu acho que a gente tem que levar para a vida. Você ter atitudes positivas, você ter atitudes confiantes, você ter fé naquela energia que está se comunicando com você ou que está fazendo você tomar algumas atitudes ou fazer algumas coisas. Eu acho que o muito importante é isso. Basicamente isso. Muito bom, Eduardo, super obrigado. Era só isso que a gente queria falar hoje. É claro que outros temas vão aparecer, mas aí a gente vai conversando tanto com você como com os outros médiums que deram entrevista pra gente. E obrigado. Só isso. Só isso. É pouco, mas é muito. Pouco com Deus é tudo.